dia. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Pensamento Econômico Neoclássico. E vocês podem ver o meu nome. Eu ministro essa disciplina já há alguns semestres. E quando a gente fala no pensamento econômico neoclássico, é um pensamento que vem depois da disciplina de pensamento econômico clássico, onde são estudados os autores da escola clássica. Esses autores são autores que criaram uma estrutura teórica. Antes dos clássicos, não se poderia sequer falar que a economia era uma ciência. Quem tratava dos assuntos econômicos eram filósofos, e os filósofos criavam suas ideias e sistematizavam suas ideias dentro de um pensamento de filosofia moral. Adam Smith foi o primeiro filósofo que começou a pensar em termos de economia como uma ciência, e daí surgiu a ciência econômica. É por isso que Adam Smith é considerado o pai da ciência econômica. Antes dele, já havia uma série de autores que pensaram em termos de economia, principalmente dois autores que influenciaram demais Adam Smith, que são David Hume e John Locke. Mas é a partir de Adam Smith que é construído esse edifício enorme da economia clássica, que é uma economia que sistematiza o pensamento econômico como ciência. Então, Smith constrói esse modelo de ciência econômica. Depois de Adam Smith, há a contribuição de uma série de outros escritores, né? Uma série de outros economistas, como David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, Karl Marx, John Stuart Mill, vários outros autores contribuem para que a ciência econômica incorpore mais ideias, mais conceitos e mais parâmetros. Mas quando a gente pensa em todos esses autores em comum, a gente cria um modelo, um paradigma para a ciência econômica, que era o paradigma clássico. E esse paradigma clássico ele era baseado em algumas noções muito importantes. Como, primeiro, a noção de classes sociais. Os clássicos sempre pensavam em economia como a sociedade estando dividida em classes sociais, e cada classe social, ao desempenhar um determinado papel econômico, tinha acesso a uma renda dessa classe social. Então, quando os trabalhadores punham a sua mão de obra à disposição, eles recebiam como remuneração a remuneração dessa classe social, que é o salário. Quando o capital financeiro punha os recursos financeiros à disposição das empresas, essa classe social dos financistas recebia uma remuneração que era juros como remuneração. Mesma coisa acontecia com os proprietários. Tanto os proprietários de terra quanto os proprietários de imóveis recebiam remuneração por emprestar ou alugar suas propriedades, que é o aluguel. Então, a ideia básica da economia clássica é que a economia é dividida em classes sociais e cada classe social tem a sua remuneração de acordo com sua contribuição para a economia. Outra questão do paradigma clássico. Antes dos clássicos, tanto a escola mercantilista quanto a escola fisiocrata privilegiava determinados setores ou determinadas áreas que se deveria investir. Os mercantilistas imaginavam que o principal fator de riqueza de uma nação era ter acesso a metais preciosos. Esse dogma se chamava metalismo, e o metalismo dizia que cada nação devia explorar o máximo possível de terras ao redor do mundo para adquirir ouro e prata, porque ouro e prata eram sinônimo de riqueza para o mercantilismo. Então, o mercantilismo propunha que os países procurassem ter uma balança de pagamento superavitária, porque isso significa que os países iam exportar mais do que importar e iriam adquirir com isso metais preciosos que gerariam riqueza para o país. Ou seja, os
mercantilistas defendiam que determinados setores da economia deveriam ser ignorados e que o Estado deveria incentivar ou até mesmo tomar a frente, através da intervenção estatal, para tentar perseguir essa aquisição de metais preciosos, que isso aqui enriqueceria a nação. Os fisiocratas já discordavam, os fisiocratas já abandonam essa visão dos mercantilistas, de que o mundo é um jogo de soma zero, para que um país enriqueça é necessário que outro empobreça, ou seja, para que um país tenha um superávit na balança comercial, obviamente é necessário que outro país tenha déficit. Só que para os mercantilistas isso é um sinônimo de riqueza. Os fisiocratas já discordam. Os fisiocratas pensam que a riqueza vem da terra, então tudo o que é gerado pela terra, alimentos, metais preciosos, minérios, tudo é riqueza. E nada mais pode ser riqueza porque não vem da terra. Por exemplo, a indústria não é riqueza, ou não gera riqueza, nem mesmo o comércio, porque não estão adquirindo a produção vinda diretamente da terra. Então, os fisiocratas discordam de uma série de coisas dos mercantilistas, mas eles também privilegiam determinados setores, a agricultura, a mineração, em detrimento de outros setores da economia, por acharem que esses setores é que geram valor. Quando chegam os clássicos discordam de tudo isso. Os clássicos baseiam a sua visão na teoria do valor-trabalho. Então, o que é que os clássicos dizem? Os clássicos dizem o seguinte: de onde vem o valor dos bens? O valor dos bens vem de qualquer lugar onde o trabalho humano tenha sido utilizado. Então, para os clássicos, tanto a agricultura quanto o minério geram valor, mas o comércio e a indústria também geram valor. E para os clássicos, adquirir metais preciosos não necessariamente é melhor do que adquirir outros bens ou serviços. O que importa para os clássicos é a quantidade de trabalho incorporado na aquisição desses bens ou desses serviços. Então, os clássicos rompem essa lógica dos fisiocratas e dos mercantilistas e eles passam a trabalhar com a noção de harmonia de interesses. Ora, se qualquer pessoa em qualquer setor, ao produzir alguma coisa, pode gerar bem-estar, isso significa que o trabalho ele vai gerar bem-estar sem privilegiar um setor ou outro setor. O que significa que quando as pessoas vão voluntariamente ao mercado trocar aquilo que produziram por coisas que outras pessoas produziram, a gente tem uma harmonia de interesses. O mundo econômico não é um mundo de jogos de soma zero, como pensavam os adeptos da escola mercantilista. O mundo econômico é um mundo de soma positiva, quando as pessoas voluntariamente, ao se dirigirem ao mercado, fazem trocas voluntárias. Então, isso é o principal aspecto da ciência econômica. A ciência econômica vai gerar crescimento econômico, vai gerar aumento de bem-estar quando as pessoas fazem trocas voluntárias. E esse ambiente é um ambiente em que o Adam Smith escreveu sua principal obra, uma investigação sobre a natureza e causa da riqueza das nações, porque era uma época em que o Adam Smith estava vendo a Revolução Industrial gerar um aumento enorme de produtividade, de bem-estar, e a Revolução Industrial se contrapunha à forma anterior de vida, que era do pacto que os senhores feudais tinham com os servos, os vassalos, no feudalismo. A servidão e a vassalagem é um sistema que se aproxima do sistema de escravidão. As pessoas vivem no feudo e têm que trabalhar para o senhor feudal através de contratos pré-determinados pelo senhor feudal eternamente. Quando isso é rompido e as pessoas saem dos feudos, vão para os burgos
que são o início das primeiras cidades na era medieval, e lá nos burgos, as pessoas com seu trabalho, com seu artesanato, sua capacidade de criar coisas, trocam voluntariamente com outras pessoas, e com a evolução da técnica dada pela Revolução Industrial, as pessoas se tornam cada vez mais produtivas. O Adam Smith, então, se deparou com esse ambiente e viu a riqueza, o salto enorme da riqueza, da produtividade, da criação de bem-estar que advinha das trocas voluntárias. Então, quando ele escreve seu livro clássico, ele enfatiza esses aspectos: trocas voluntárias, divisão do trabalho, cada pessoa se especializando num aspecto específico de seu trabalho, e o fato de que não há preços pré-determinados por uma ou outra pessoa. Os preços de mercado são livres, e esses preços de mercados livres irão gerar um ambiente de muitas informações, onde as pessoas vão tomar decisões baseadas nessas informações. Então, para Adam Smith, ao contrário do que parecia existir anteriormente, um poder central determinando tudo, determinando toda a distribuição de riqueza, determinando toda a criação e alocação de valor na economia, o Adam Smith descobriu algo original, que é o fato de que é possível que valor, bem-estar e prosperidade sejam gerados sem nenhum poder central determinando tudo isso. E como é que vai se dar a distribuição de bem-estar na sociedade? A distribuição de bem-estar na sociedade vai ser dado quando os profissionais nas mais diferentes áreas procuram se especializar ao máximo na produção de bens e serviços. Então é por isso que existe essa citação clássica do Adam Smith: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que nós devemos o nosso jantar, e sim da busca do seu próprio auto-interesse. Então, quando o açougueiro, o padeiro, o cervejeiro procuram produzir a melhor carne, o melhor pão e a melhor cerveja, com a melhor qualidade possível, eles não estão fazendo isso com o objetivo de gerar bem-estar para a sociedade. Eles não estão fazendo isso com o objetivo de saciar a fome e a sede da sociedade. Não. Eles estão fazendo isso com o objetivo de ter a maior renda possível. Só que, ao buscar a maior renda possível, o que eles fazem é produzir os melhores produtos possíveis, e as pessoas vão querer pagar para consumir esses produtos, gerando, portanto, um aumento muito grande de bem-estar na sociedade. Então, esse era o ambiente da economia clássica, um ambiente onde as pessoas poderiam se especializar naquilo que fazem de melhor, poderiam ir livremente ao mercado, sem nenhum tipo de coerção, trocar por aquilo que eles desejassem, e, com isso, o bem-estar da sociedade era gerado com o máximo de bem-estar possível através das trocas livres e das escolhas livres por que profissão cada um iria se especializar, sem nenhum tipo de coerção, sem nenhum tipo de poder central obrigando as pessoas a fazer nada. Muito bem. E como era o valor que era gerado nessa escola clássica, era dado pela quantidade de trabalho que era utilizado por cada profissional ao produzir seus bens ou a ofertar seus serviços. Bem, então, quando Adam Smith escreveu seu livro clássico, em 1776, ele praticamente fundou a ciência econômica, e por quase 100 anos essa estrutura teórica foi a estrutura teórica preponderante, até que em 1871, dois economistas, o Karl Menger na Áustria e o William Stanley Jevons na Inglaterra, começaram a questionar de forma mais sistemática a ideia de que o valor dos bens é decorrente da quantidade de trabalho que foi utilizado para produzir aquele bem.
Então, quando esses autores começaram a questionar a teoria do valor, eles começaram a pensar o seguinte: por que determinadas coisas são tão valorizadas, mas são tão pouco consumidas? E outras coisas que se consomem cotidianamente, aparentemente têm um preço tão baixo. Eles então tentaram pensar em termos de um paradoxo que os clássicos já viviam com esse paradoxo há muito tempo, desde que se começou a fundamentar a teoria do valor-trabalho. É o chamado paradoxo da água e do diamante. Por que a água, que é essencial à vida, é tão cara ou é tão barata, e o diamante, que a gente pode passar a vida toda sem consumir um diamante sequer, por que ela é tão cara? Será que aquilo que é essencial à vida não deveria custar mais caro do que aquilo que é irrelevante para a manutenção da vida? Então, os clássicos tentavam explicar por que o preço da água é menor do que o preço do diamante pela quantidade de trabalho. Os clássicos pensavam, para extrair água de uma fonte, quase todas as cidades são fundadas próximas de fontes de água, então é barato ir nessa fonte de água, pegar a água e trazer a água para as pessoas consumirem na cidade. Já os diamantes são caríssimos. Não há muitas minas de diamantes no mundo, então é necessário atravessar todo o oceano e ir para outro lado do mundo, outros continentes, para extrair diamantes e trazer esses diamantes, polir os diamantes, e isso tudo precisa de uma quantidade enorme de trabalho. Por isso que é necessário que os diamantes sejam mais caros do que a água. Muito bem. O que o Carl Menger e o Stanley Jevons então descobriram ou fizeram para pensar de forma diferente? Eles não estavam satisfeitos com essa explicação, porque eles disseram o seguinte: e o que é que acontece se a pessoa está no deserto, cheio de diamantes no bolso, no deserto sem nenhuma água, e ele estiver procurando água, procurando um oásis, procurando qualquer lugar? Será que os diamantes ainda vão valer mais do que a água? A quantidade de diamantes é a mesma, a quantidade de água é a mesma, mas parece que a teoria do valor-trabalho, por mostrar que há muito mais trabalho incorporado na fabricação do diamante do que na distribuição de água, parecia não se sustentar nesse ambiente, né? Então, 2 anos mais tarde, um economista suíço chamado Leon Walras também vai contribuir com essa teoria, e essa teoria, que passa a ser chamada de teoria do valor-utilidade, passa a ser a teoria preponderante na economia, onde esses três autores, Carl Menger, Stanley Jevons e Leon Walras, eles dizem o seguinte: por mais que um bem tenha muito mais trabalho incorporado do que outro bem, pode ser que as pessoas valorizem mais o bem A do que o bem B. E pelo fato das pessoas valorizarem mais o bem A do que o bem B, então a gente pode atribuir muito mais valor a um bem do que a outro, embora ambos tenham a mesma quantidade de trabalho. Então, essa teoria se contrapõe à teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho diz o quê? O valor de um bem depende da quantidade de trabalho necessário para fabricá-lo. O que a teoria do valor-utilidade diz? O valor de um bem é medido pela relevância do desejo que ele satisfaz. Imagine 2 livros. Um livro clássico do Machado de Assis, escrito em português, e a sua tradução do português para o francês. Então eu pego esses 2 livros e ponho numa livraria em Paris para ser vendido. O que é que vai acontecer? É muito mais provável que a tradução em francês seja muito mais vendida do que o livro em português. Por quê?
que foi o mesmo autor que escreveu, por que que um está sendo mais vendido do que o outro? De acordo com a teoria do valor-trabalho, os dois talvez devessem ter o mesmo preço. No entanto, pode ser que o livro em português acabe sendo vendido a um preço muito mais baixo do que o livro em francês nessa livraria da França. Se a livraria fosse no Brasil, talvez ocorresse o inverso, né? Na livraria brasileira, o exemplar em português talvez seja bem mais caro do que o exemplar em francês, porque poucas pessoas no Brasil leem francês. Então, haverá pouca demanda para o livro em francês e muita demanda para o livro em português. E o contrário ocorrerá na França. Na França haverá uma enorme demanda para o livro em sua versão em francês e uma baixíssima demanda para o livro em sua versão em português. Embora os dois livros tenham sido escritos pelo mesmo autor e contenham as mesmas informações. A questão, então, é o quê? A ideia dos economistas marginalistas é que o valor tem que levar em consideração a demanda, ou seja, o desejo que ele está satisfazendo. É por isso que a gente se depara com serviços de saúde tendo seus preços aumentando muito com o passar do tempo, enquanto que outros serviços que às vezes demandam pessoal especializado com muita sofisticação, como por exemplo os serviços de informática. Muitas vezes os serviços de informática, com o passar do tempo, acabam ficando mais baratos, enquanto que os serviços de saúde ficam mais caros. Por quê? A ideia básica é que quando as pessoas olham para serviços de informática e serviços de saúde, elas pensam o quê? Eu prefiro investir em serviços que vão preservar ou salvar a minha vida. Enquanto que serviços que vão salvar ou preservar a vida do computador não são tão importantes assim. De repente eu compro outro computador e continuo trabalhando e jogo o computador antigo que está quebrado no lixo. Então a ideia é, as pessoas têm desejos diferentes, de acordo com os economistas marginalistas, e não há duas únicas pessoas no mundo que podem pensar a mesma coisa, nem mesmo pessoas da mesma classe social. Então, a ideia básica dos marginalistas é, primeiro, eles discordam da teoria do valor-trabalho, eles acham que o trabalho não é o determinante do valor. Além do trabalho que gera custos de produção, a gente também tem o lado da demanda, que são os desejos das pessoas. É como se a escola clássica estivesse tentando construir uma teoria do valor só com a curva de oferta, ou seja, só com a curva de custos. E cadê a curva de demanda? A escola clássica não trabalhava com a curva de demanda, ignorava a curva de demanda, e os marginalistas, quando vão analisar a questão, eles pensam o quê? A curva de demanda é essencial para determinar o valor dos bens. Então, não é só a oferta ou a curva de custos que determina o valor dos bens. A gente tem que levar em consideração o trabalho incorporado em cada bem, mas não podemos ignorar a demanda, os desejos de consumir esse mesmo bem. Então, para os marginalistas, não só a teoria do valor-trabalho não é capaz de explicar o valor dos bens, substituindo, portanto, essa antiga teoria do valor por uma nova teoria do valor-utilidade. E a divisão da economia em classes sociais também não é capaz de analisar o funcionamento da economia como um todo. Por quê? Porque não há duas pessoas iguais no mundo. As pessoas são diferentes. Então, como todos os seres humanos são diferentes, a gente tem quase 8 bilhões de desejos únicos no planeta Terra, né? 8 bilhões de pontos de vista únicos, outros bilhões de originalidades, né? Nós não temos duas pessoas iguais no planeta, portanto, não faz sentido dividir as pessoas em classes sociais. Cada análise tem que ser uma análise individual. Por isso, os marginalistas trocam a metodologia da escola clássica, uma metodologia de divisão em classes sociais e de teoria do valor-trabalho, por uma metodologia individualista
que vai se tornar o novo paradigma da economia, que é chamado de paradigma neoclássico. Então, a gente tem, na década de 70 do século XIX, essa quebra de paradigma. O antigo modelo, que era o modelo clássico, ele se desfaz, ele rui, ele é destruído, e em seu lugar é posto o novo modelo, que é o paradigma neoclássico. O que é que o paradigma neoclássico faz? Qual é a contribuição desse paradigma neoclássico? A contribuição desse paradigma neoclássico é que um modelo de economia baseado em decisões individuais, não mais decisões de classes sociais, teoria do valor utilidade, não mais teoria do valor trabalho. Por quê? Por que cada ser humano é único? A gente tem uma cultura, muitas pessoas são criadas na mesma cultura, mas as pessoas são criadas em culturas completamente diferentes. Isso serve para formar o ser humano. Então, as pessoas são criadas em culturas diferentes, em ambientes institucionais diferentes, em realidades históricas e geográficas totalmente diferentes, em ambiente político, social e econômico completamente diferentes. Então, os fatores que geram com que cada indivíduo desenvolva as suas preferências, os seus desejos e suas características pessoais são muito diversas. Então, é por isso que cada um vai ter uma escala de valores diferente e a escala de preferências vai ser totalmente diferente para cada pessoa diferente. Então, cada indivíduo vai perseguir a satisfação de acordo com a sua estrutura de escala de valores. Cada um tem uma escala de valores diferentes. Um psicólogo chamado Maslow resolveu construir uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow, onde ele procurava determinar quais eram os desejos mais urgentes dos seres humanos e os desejos menos urgentes. Então, a ideia do Maslow era o quê? Era que alimentação, vestuário, habitação eram desejos muito urgentes, e quando as pessoas tinham renda, elas procuravam satisfazer o mais rapidamente possível esses desejos. E deixavam outras coisas, livros, viagens, peças de teatro, idas ao cinema, passeios para lazer, como desejos menos urgentes. Então a ideia é que o Maslow contribuiu para essa ideia de que as pessoas têm uma hierarquia de necessidades e de desejos e na economia as pessoas vão procurar satisfazer esses desejos de acordo com essa hierarquia. Só que, como o Adam Smith falou, em uma economia de mercado, os preços indicam uma série de informações. Quais são as informações que os preços nos dizem? Voltando um pouco para essa coisa de urgência e o que não é urgente, existe alguma coisa mais urgente do que a água? Aquele velho paradoxo da água e do diamante que os clássicos procuravam explicar. Que a água precisa de pouco trabalho para levar água para as pessoas, e o diamante é necessário uma quantidade enorme de trabalho para encontrar, polir e disponibilizar o diamante na sua forma perfeita para as pessoas. O que os economistas marginalistas disseram com relação a esse paradoxo? Eles perguntaram aos clássicos o seguinte: tudo bem, você tem um monte de diamante aqui, mas você está no meio do deserto morrendo de sede. Será que nesse momento o diamante continua valendo mais do que a água? E aí os marginalistas procuraram tentar resolver esse paradoxo dizendo o seguinte: não, a formação de preços não é devido à quantidade de trabalho incorporado para fabricar cada bem. A quantidade de preços o valor, o preço dos bens é devido à quantidade adicional do consumo desse bem. Então, se uma pessoa consome 2 litros de água por dia, em um ano, 365 dias, ela consome 730 litros de água, se os meus cálculos estiverem corretos. Né? 730 em um ano, 7.300 em 10 anos. Se a pessoa viver 100 anos, são 73 mil litros de água. E a pessoa está no deserto.
e quer saciar sua sede bebendo 1 litro a mais de água. O que é 1 litro a mais de água dividido por 73 mil litros de água? É uma quantia muito pequena, quase igual a zero, né? E o diamante? Poucas pessoas consomem diamantes ao longo da vida. No máximo, a pessoa consome um diamante. Se a pessoa for consumir o segundo diamante, o que é um diamante adicional em cima do primeiro que ela já consumiu? É 100% a mais. Se a pessoa for uma daquelas raríssimas pessoas que vão consumir o terceiro diamante ao longo de toda a sua vida, o que é 1 dividido por 2? 50% a mais. Então, cada vez que a pessoa consome um diamante adicional, ela dá um salto de 50% ou até de 100% no consumo adicional. Cada vez que a pessoa vai consumir uma água, uma quantidade adicional de água, a quantidade adicional de água representa praticamente zero no consumo de água que ela já teve ao longo da vida. Então, os marginalistas procuram explicar os preços dos bens exatamente disso. A contribuição na margem, por isso que o nome, marginal e marginalista. Ou seja, quase todos nós temos o nosso consumo de água satisfeito todos os dias. Então, o consumo adicional de um pouco mais de água significa uma quantidade muito pequena do consumo total. Já diamante não. A gente não tem consumo de diamante satisfeito, quase nunca nós consumimos diamante. No momento que nós formos consumir um diamante, esse diamante adicional vai representar uma enorme parcela do nosso consumo. Então, foi assim que os economistas marginalistas resolveram a questão do preço dos bens. No deserto eu posso ter muitos diamantes e nenhuma água. Nesse caso, o consumo adicional de água vai valer mais do que o consumo adicional do diamante, né? Então é por isso que os preços estão variando. E é por isso que o valor dos bens pode variar, né? Em determinadas situações a água pode ser mais valiosa do que o diamante. Na maioria das vezes o diamante é mais valioso do que a água. Então, a ideia é que esses três autores, o Carl Menger, o Stanley Jevons e o Leon Walras, contribuíram para a análise do valor, de acordo com a teoria do valor-utilidade, e utilizando essa lógica da pirâmide de Maslow, o Carl Menger ele vai pensar em termos de necessidade. Em algarismos romanos, aqui a gente tem os bens de acordo com sua necessidade. Talvez aqui seja alimento, aqui pode ser vestuário, aqui pode ser habitação ou transporte. E aqui talvez possa ser diamantes, né? Então, e os algarismos árabes, 1, 2, 3, 4, são a utilidade ou bem-estar gerado pelo consumo desse bem. Quando é que eu vou consumir o meu primeiro diamante? Depois que a minha necessidade de consumo de alimentos ou de água esteja muito satisfeita, eu esteja completamente saciado com relação ao consumo de alimentos ou de água. Quando é que eu vou consumir minha primeira peça de roupa? Depois de saciar a minha primeira necessidade por alimentos. Então, depois que eu gasto dinheiro consumindo alimentos, eu posso fazer ou a minha segunda refeição do dia, ou eu posso consumir a minha primeira quantidade de vestuário do dia. Quando é que eu vou querer ir do ponto A para o ponto B, sendo transportado? Depois de já ter minha necessidade de alimento saciada, depois de já ter necessidade de vestuário saciada. Pode ser que eu escolha a segunda peça de roupa, ou pode ser que eu escolha ser transportado de um lado para o outro. Ou pode ser que eu escolha a minha terceira alimentação do dia. Então, a ideia do Carl Menger é atribuir graus de satisfação diferentes para cada decisão que o ser humano toma, e aí ele só vai satisfazer o desejo de consumir diamantes depois de ter uma série de outras satisfações já tendo sido saciadas, né? Então, a ideia básica, tanto do Menger quanto do Jevons e do Walras,
é a noção de utilidade. E o que é utilidade? Utilidade é a capacidade de um bem de propiciar bem-estar. Se o bem é capaz de propiciar bem-estar, esse bem ele terá utilidade. E quando as pessoas usufruem desse bem, elas vão atribuir valor a esse bem. O termo utilidade marginal foi cunhado por Jevons e Valha, mas Menger não usava o conceito de utilidade marginal. Mas utilidade marginal é exatamente a noção de que o aumento de bem-estar que eu terei ao consumir uma unidade adicional de um bem. Então, a ideia dos autores marginalistas é o quê? Qual deve ser o preço dos bens? Como eu vou atribuir valores aos diferentes consumos de bens diferentes? A ideia básica é que cada pessoa vai atribuir valores diferentes porque cada pessoa vai consumir quantidades diferentes dos bens em função dos seus desejos. E o preço, então, vai espelhar o quê? O último desejo satisfeito na escala de preferências individuais. Pode ser que uma pessoa queira consumir bem mais alimentos e bem menos vestuário. Pode ser que a pessoa queira se deslocar muito de um lado para o outro, mas nunca na vida vai querer consumir nenhum diamante. Então, cada um vai atribuir números diferentes nessas escalas de bens. Pode ser que alguma pessoa prefira transporte à habitação, outra prefere habitação a transporte. Então, até a localização do consumo pode ser diferente. O mais importante é o quê? Cada indivíduo vai definir sua utilidade marginal do consumo do último desejo satisfeito por um bem, então o valor de cada bem vai ser determinado por essa utilidade marginal. Como cada pessoa tem diferente, o valor é subjetivo. Né? Por que o valor é subjetivo? O valor é subjetivo porque nós podemos ter dois livros, um em português, um em inglês. Uma pessoa que foi educada na língua de Shakespeare provavelmente vai preferir adquirir o livro em inglês. Uma pessoa que foi educada na língua de Machado de Assis vai preferir o livro em português. Então, o que acontece? As pessoas vão atribuir valores diferentes, embora a quantidade de trabalho incorporado para fazer cada livro possa ser muito semelhante ou igual. E qual é o objetivo, então, das pessoas ao atribuir valor e a procurar a utilidade de consumir bens? Será que é possuir a maior quantidade de bens possíveis? Embora uma pessoa muito rica quase sempre possua muitos bens, os marginalistas pensavam que o objetivo final de obter riqueza não é possuir bens, mas satisfazer utilidades, ou seja, satisfazer os desejos. Basicamente, o que a gente está querendo dizer é usar uma expressão que os economistas usam, que é consumo. Ou seja, o objetivo de adquirir riqueza é aumentar o consumo ao longo da vida. Os economistas chamam esse consumo ao longo da vida de consumo intertemporal. Então, a ideia básica é quanto consumo eu vou ter hoje, amanhã, depois de amanhã e ao longo de toda a minha vida. O objetivo das pessoas, portanto, não seria possuir cada vez mais bens, e sim seria consumir a quantidade maior possível de bens e serviços. E como é que se consome esses bens e serviços? Consumindo bens finais. E todos os bens não são finais? Não. Há determinados bens que são produzidos que não são bens finais. A gente chama esses bens de bens intermediários, ou bens de produção, ou bens de capital. E eles também possuem valor. Qual é o valor desses bens? Quando você vai produzir um avião, você precisa de muitas máquinas e equipamentos. Você precisa de muita matéria-prima, né? Muito aço, muito ferro, borracha. Só que tudo isso vai ser incorporado como peças de um avião, e esses são os bens intermediários. Embora quando as pessoas entrarem no avião para viajar, elas vão estar usufruindo de um serviço, não vão estar consumindo um bem, mas estão usufruindo de um serviço, todos esses bens que foram necessários para produzir esse avião,
eles vão ter que ter um valor, portanto, vão ter que ter um preço, certo? Só que avião, assim como trens, navios ou prédios, demoram muito e muito tempo para serem construídos. Isso significa o quê? Esse período de tempo é um período de tempo onde os trabalhadores que estão construindo esses bens recebem salário. As matérias-primas necessárias para construir esses bens estão sendo compradas. Então, só depois de muitos anos é que esse bem final vai ser alugado ou vendido, e aí quem fabricou esses bens é que vai ter acesso à receita da venda ou do aluguel desses bens. Entretanto, durante todo esse período, os fabricantes precisam estar pagando salários e precisam estar comprando matérias-primas. Então, o valor dos bens intermediários vai estar de acordo com, vai ter uma relação direta com o valor final dos bens. E o valor final dos bens está tendo uma relação direta, de acordo com os marginalistas, com a capacidade desses bens de saciar os desejos das pessoas. E o que acontece quando esses bens se tornam cada vez mais sofisticados? Quanto mais sofisticados são os bens, significa que mais bens intermediários eu necessito para fabricar os bens. Mais bens intermediários eu preciso para gerar valor, aumentar o padrão de consumo e de bem-estar da sociedade. Então, pode ser que esses bens demorem muito mais tempo para serem produzidos, e para que os bens finais fiquem prontos, pode ser que haja uma quantidade grande de tempo. Como é que eu vou pagar, então, o salário dos trabalhadores e como é que eu vou comprar matéria-prima? Necessário, então, que haja uma engenharia financeira para financiar esse processo de produção, que utiliza bens de capital, ou bens intermediários, ou bens de produção, né? E é daí que a gente vê a importância de uma estrutura de sistema financeiro para ser capaz de financiar tudo isso. Como é que o sistema financeiro funciona? As pessoas trabalham o mês inteiro, chega no final do mês, algumas pessoas consumiram mais do que ganharam, outras pessoas ganharam mais recursos do que consumiram. Então a gente tem pessoas na sociedade que são deficitárias e pessoas que são superavitárias. O mercado de capitais é o encontro dessas pessoas. Essas pessoas se encontram e quase sempre esse encontro é feito por um intermediário chamado bancos, e os bancos estão exatamente nesse negócio de pegar recursos de pessoas que são superavitárias e emprestar para pessoas que são deficitárias. Quanto mais sofisticado for o sistema financeiro, maior é a capacidade da gente ter um tempo de produção de bens aumentado. Por quê? Porque o sistema financeiro vai conseguir financiar esses bens que exigem uma produtividade mais alta. Quanto maior for a produtividade, então mais a gente está utilizando o capital. O que é a utilização do capital? Essa capacidade da gente passar recursos de seres superavitários para seres deficitários e nesse processo serem produzidos muitos bens, muitos equipamentos, muitos bens intermediários, muitos bens de produção e no final a produtividade aumentar muito, porque esses bens mais demorados são bens mais sofisticados, exigem um tempo maior de produção. E aí, para pensar nisso, a gente utiliza um conceito trazido ou criado por dois economistas, um economista alemão chamado Friedrich von Wieser e um economista austríaco chamado Eugen von Grünberg. Eles pensaram o seguinte: o que acontece se esses indivíduos que são superavitários na sociedade, ao invés dessas pessoas pegarem o dinheiro que sobrou ao final do mês, ao invés dessas pessoas emprestarem para as pessoas que chegou ao final do mês, gastaram tudo e ainda precisam de mais dinheiro para gastar mais, porque a renda é muito pequena, indivíduos deficitários de um lado, indivíduos superavitários do outro. O que acontece se essas pessoas não se encontrarem? Imagine que os indivíduos superavitários, ao invés de pôr seu dinheiro no banco,
e o banco emprestar para os indivíduos deficitários, imagine que os indivíduos superavitários ponham o dinheiro debaixo do colchão e não emprestem para ninguém. Esses dois autores chamaram isso de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Esses recursos podem ser utilizados para serem emprestados para outras pessoas e receberem juros como remuneração, mas a pessoa resolve pôr esse dinheiro debaixo do colchão, não empresta o dinheiro para ninguém. Então, os indivíduos deficitários da sociedade se deparam com um problema, que é se endividar e não conseguir pagar suas dívidas, e os indivíduos superavitários também acabam tendo um custo de oportunidade, que é o quê? Esses R$ 100, R$ 1.000 que eles estão debaixo do colchão, quando chegar no final do mês que vem, continuam sendo R$ 100 e R$ 1.000. Se eles tivessem emprestado, talvez tivessem transformado em R$ 102, em R$ 1.001, dependendo da taxa de juros, né? Então, a ideia básica é o quê? Esse dinheiro está se deparando com o custo de oportunidade. As pessoas poderiam estar utilizando os recursos de uma forma mais produtiva, mas estão desperdiçando esses recursos porque o custo de oportunidade que as pessoas estão tendo são custos muito altos. Elas poderiam ter custos de oportunidade menores, quase zero. O que é um custo de oportunidade zero? É eu tomar uma decisão, fazer uma escolha, utilizar os meus recursos da forma mais eficiente possível. Custo de oportunidade são, então, todas as outras possibilidades alternativas que eu tenho para utilizar ou tempo, ou recursos, ou bens, ou serviços, ou qualquer coisa. Se meu custo de oportunidade é zero, significa que eu estou tendo a maior eficiência possível ao alocar meus recursos. Se eu tenho algum custo de oportunidade positivo, significa que eu estou alocando os meus recursos de uma forma ineficiente. E como é que a gente sabe isso? Será que fazer vestibular, ou melhor, Enem, entrar no curso de economia foi a melhor alocação possível dos recursos intelectuais que vocês tiveram ou têm? Ou será que entrar para um curso de direito, um curso de contabilidade, um curso de administração, um curso de engenharia, um curso de medicina, teria sido uma alocação melhor dos recursos intelectuais de vocês? Imagine uma pessoa absolutamente brilhante que poderia ter entrado em qualquer curso da universidade, mas tem completo pavor de sangue. Não seria uma pessoa que teria capacidade de ter uma boa carreira como médico, né? Muito pouco provável conseguisse acabar uma faculdade de medicina tendo completo pavor de lidar com sangue. Então, a ideia básica é o quê? Como o valor é subjetivo, a gente não consegue encontrar duas pessoas com as mesmas características, os mesmos talentos, e vão fazer as mesmas escolhas, né? Cada pessoa é diferente, portanto, não é possível comparar o bem-estar relativo de duas pessoas diferentes. Isso é o que pensa o Menger, o Stanley Jevons e o Leon Walras. Mas quando os marginalistas entraram com sua metodologia, pensando nisso, eles se depararam com uma barreira muito grande, que era uma estrutura teórica que tinha vindo anteriormente e tinha no filósofo Jeremy Bentham, talvez um dos seus maiores defensores. Jeremy Bentham atribui-se a ele a criação do utilitarismo, que é uma filosofia que pensa em termos de que as pessoas, ao tomar decisões, geram resultados na sociedade. E a sociedade se depara com sofrimento, com dor, mas também as pessoas, ao tomar decisões, podem ter prazer, ter aumento de bem-estar. Então, o Jeremy Bentham pensava, como aumentar o bem-estar da sociedade? O Jeremy Bentham pensava muitas vezes, como era uma pessoa mais da área do direito, ele pensava muitas vezes em termos de punir as pessoas. A Europa saindo da Idade Média, as punições eram bem bárbaras. Muitas vezes as pessoas que roubavam ou que matavam eram torturadas e condenadas à pena de morte, né? E aí o Jeremy Bentham pensava, será que roubar um produto
teria como uma punição correta a pena de morte? Será que torturar pessoas que cometeram pequenos crimes não é uma punição excessiva? Então, Jeremy Bentham começou a pensar em termos de bem-estar para a sociedade e pensou o seguinte: um criminoso, ao cometer seu crime, diminui o bem-estar na sociedade. Mas, se nós condenarmos esse criminoso a torturas ou à morte, será que a dor total da sociedade não vai aumentar ainda mais? E tal se nós condenássemos esse criminoso a trabalhar até conseguir recursos para pagar uma multa para as pessoas de quem ele roubou? Será que assim a gente não estava diminuindo a quantidade de sofrimento da sociedade e aumentando a quantidade de prazer na sociedade? Então, Jeremy Bentham pensava nisso sempre em termos um tanto quanto hedonistas, né? Como aumentar o prazer e como diminuir o sofrimento da sociedade. Como fazer isso? E ele pensava o seguinte: talvez a gente pudesse ver o dinheiro ou a riqueza como uma forma de medir dor e sofrimento. Quando uma pessoa rouba de outra, a gente atribui um valor a esse roubo e pune a pessoa, dizendo que essa pessoa tem que ressarcir o roubo e pagar uma multa. Assim, a gente diminui o sofrimento da sociedade porque não condena a pessoa a uma prisão, a uma tortura ou a assassinato, né? Uma pena de morte. Então, o Jeremy trabalhava muito no setor jurídico, na área do direito, na área de punir, questão de punições, e quando ele começou a lidar com a economia, começou a pensar se a mesma coisa não poderia ser feita com relação ao sistema tributário. Então, ele pegou a noção do David Ricardo de rendimentos marginais decrescentes e pensou em termos de patrimônio. Ele pensou o seguinte: imagine uma pessoa que tem um patrimônio de R$ 1.000. Ela vai extrair um determinado prazer de consumir esses R$ 1.000. E temos outra pessoa que tem um patrimônio de R$ 10.000. Ele vai também extrair um prazer. O prazer total da pessoa que consome R$ 10.000 é maior do que a que consome R$ 1.000. Mas, o que aconteceria se a pessoa que tem R$ 1.000 dobrasse seu patrimônio para R$ 2.000? E a pessoa que tem R$ 10.000 dobrasse seu patrimônio para R$ 20.000? Quem é que ganharia mais? Então, Jeremy Bentham começou a pensar o seguinte: será que melhor R$ 10.000 para R$ 20.000? Não, R$ 10.000 para R$ 11.000. O que ganhava R$ 1.000 aumentou para 2.000, aumento de 1.000. O que ganhava 10.000 aumentou para 11.000, aumento de 1.000 também. Então, esses R$ 1.000 aumentaram mais o bem-estar de quem? De quem ganhava 1.000 e de quem ganhava 10.000. Então, o Jeremy Bentham pensava basicamente isso. Um aumento de R$ 1.000 gera muito mais bem-estar para a pessoa que ganhava R$ 1.000 do que para a pessoa que ganhava R$ 10.000. A ideia básica do Bentham foi que ele extraiu o conceito de utilidade marginal decrescente do David Ricardo. Ele pensou o seguinte: se eu ponho mais trabalhadores trabalhando numa terra fértil, quanto mais trabalhadores eu puser, menos essa terra vai produzir produtos adicionais, né, alimentos adicionais. E quando eu vou para terras inférteis, aí é que a produção adicional vai ser cada vez menor. Então, o Jeremy Bentham utilizou esse conceito do David Ricardo e tentou atribuir ao patrimônio das pessoas. E é por isso que a gente tem hoje essa legislação tributária. O que é que o Bentham pensou? O Bentham pensou basicamente o seguinte: se eu retiro R$ 1.000 de uma pessoa que ganha R$ 10.000 e essa pessoa passa a ganhar R$ 9.000, ela vai ficar muito chateada. Mas esse sofrimento vai ser muito menor do que a alegria e o bem-estar que uma pessoa que ganha R$ 1.000 passa a ter quando ela passa a ganhar R$ 2.000. Então eu posso ter um sistema tributário que faça isso. Eu vou tributar pessoas que ganham muito, R$ 10.000, ela deixa de ganhar 10.000, passa a ganhar 9.000, e vou entregar esse dinheiro para pessoas que ganham pouco, que ganham R$ 1.000. Essa pessoa que ganha R$ 1.000 passa a ganhar 2.000. Uma pessoa vai ficar muito alegre, uma pessoa vai ficar triste,
Mas se eu comparar alegria com tristeza, eu noto que a pessoa que ficou muito alegre, muito mais feliz, muito mais contente do que a pessoa que ficou triste. Então, eu consegui aumentar o bem-estar da minha sociedade. Essa era a visão do Jeremy Bentham. E por isso que boa parte do mundo tem sistemas tributários com a tributação progressiva. O que é tributação progressiva? Quem ganha mais renda paga mais impostos do ponto de vista proporcional. Quem tem uma renda menor paga menos impostos proporcionalmente. Essa estrutura está de acordo com o utilitarismo do Bentham. Menger, Walras e Jevons discordavam, porque eles pensavam o seguinte: não é possível comparar o bem-estar de duas pessoas diferentes. A gente só consegue comparar o bem-estar de uma pessoa antes e depois de determinado evento. Mas mesmo que as duas pessoas sejam gêmeos, não é possível comparar o bem-estar de duas pessoas diferentes. Ou seja, eu tiro dinheiro de um para dar para o outro, o bem-estar de um aumentou, de outro diminuiu, eu consigo calcular o aumento e queda desse bem-estar. De acordo com os marginalistas, não é possível. De acordo com utilitaristas como Bentham, é possível sim. Por que os marginalistas acham que não é possível? Pelo fato das pessoas terem características diferentes, terem escalas de valor diferentes e serem pessoas com preferências diferentes. Então, o bem-estar de duas pessoas não pode ser comparado nunca. Bem, como é que a gente faz esse tipo de análise? A análise utilitarista utilizava aquilo que foi conhecido como primeira lei de Gossen. O que a primeira lei de Gossen diz? A primeira lei de Gossen diz o seguinte: ela é derivada da noção do David Ricardo de rendimentos marginais decrescentes. Então, a primeira lei de Gossen diz o seguinte: quando um bem é consumido, a sua utilidade adicional diminui. Pense no seguinte: você está na praia, aí pega uma água de coco e toma toda a água da primeira água de coco, do coco, né? O que acontece se você resolve pedir um segundo coco para tomar água? É muito provável que aquela sede enorme que você tinha e que foi saciada com o primeiro coco tenha lhe dado um enorme ganho de utilidade. Você satisfez seu desejo de matar sua sede com o primeiro coco. Se você insiste e vai comprar um segundo coco, a primeira lei de Gossen diz o seguinte: a utilidade adicional de consumir esse bem diminui ao consumir a segunda unidade do bem. Se você quiser consumir um terceiro coco, a sua utilidade vai diminuir ainda mais. Isso significa o quê? Se eu comprei 3 cocos, tomei o primeiro, tomei o segundo, aí descubro que outra pessoa está indo comprar o coco e o vendedor de cocos disse: não, eu só tinha 3 cocos e já vendi todos eles. O que acontece? A pessoa está triste porque não conseguiu comprar um coco. Eu penso o seguinte: eu comprei 3 cocos, já bebi 2. Eu não vou mais sentir prazer, eu não vou ter um grande ganho de bem-estar se eu tomar o meu terceiro coco. Eu acho que talvez seja melhor eu vender esse terceiro coco para a pessoa que não tomou nenhum coco. Como as trocas aí são voluntárias, eu digo: ó, o preço desse terceiro coco é tanto. A pessoa pensa: mas você está vendendo por um preço maior do que você comprou. Eu digo: é verdade, estou vendendo por um preço maior do que comprou. Mas eu já tomei 2 cocos e isso não está. Beber o terceiro coco não vai me dar um bem-estar tão grande quanto o dinheiro que eu gastei comprando esse terceiro coco. A pessoa que não tomou nenhum coco ainda pode pensar: tudo bem, vale a pena pagar esse preço a mais porque eu estou morrendo de sede e não tomei nenhum coco. Ou o contrário, eu posso pensar o seguinte: eu gastei R$ 5 por cada coco, só que esse terceiro coco eu vendo por R$ 3, porque se eu tomar esse terceiro coco, isso não vai me gerar nenhuma utilidade adicional, já que eu estou com a barriga cheia de água de coco.
E a pessoa pode pensar, maravilha, eu quero comprar por R$ 3 porque eu não tomei nem um coco ainda, então o preço pode variar. Se eu comprei 3 cocos, cada um por R$ 5, e eu quiser vender o terceiro, eu posso vender o terceiro por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Isso vai depender de quê? A troca é voluntária, então isso vai depender da negociação. A gente vai tentar descobrir a quantidade de sede que aquele que não tomou nenhum coco tá, e quanto ele se dispõe a pagar, ou a quantidade de repulsão que eu que comprei 3 cocos e já tomei 2, estou e quero me livrar o mais rápido possível do terceiro coco. Então, com isso, como as trocas são voluntárias, a gente sempre pode ter ganho de bem-estar, independente do valor que seja. Menos do que 5, mais do que 5, exatamente 5, tanto faz. Sempre a gente pode ter ganho de bem-estar, por quê? Porque as trocas são voluntárias. Não existe nenhum governo taxando, tirando dinheiro do bolso das pessoas contra a vontade delas. E as trocas estão sendo sempre voluntárias. E o que é que a segunda lei de Gossen nos diz? Nos diz que na hora de descobrir o preço, o que é que a gente vai tentar descobrir? Quem está comprando esse terceiro coco de mim está pensando o seguinte: qual é a utilidade marginal que eu vou extrair de consumir o meu primeiro coco? E eu que estou vendendo o terceiro coco, penso o seguinte: qual é a utilidade marginal que eu vou extrair de abrir mão de consumir o terceiro coco para obter dinheiro? Então a ideia básica é que as utilidades marginais têm que se igualar. A utilidade marginal do primeiro coco, dividido pelo preço do primeiro coco, a utilidade marginal do segundo coco, dividido pelo preço do segundo coco, e a utilidade marginal do terceiro coco, dividido pelo preço do terceiro coco. Aqui, como eu estou usando bem diferentes, eu penso o seguinte, então, a utilidade marginal do coco, dividido pelo preço do coco, tem que igualar a utilidade marginal, sei lá, do sorvete, dividido pelo preço do sorvete, a utilidade marginal de uma casquinha de caranguejo, dividido pela casquinha de caranguejo. Então, é possível que eu não beba o terceiro coco, porque eu quero esse dinheiro para comprar um sorvete, ou para comprar uma casquinha de caranguejo, ou para comprar um peixe frito, dividido pelo preço do peixe frito, que ele vai me dar uma utilidade marginal. O que seria a utilidade total? A utilidade total seria a soma das utilidades marginais de tudo aquilo que eu consumi na praia, né? Um coco, um sorvete, um peixe frito, um caranguejo. Então, eu multiplico a utilidade marginal de cada bem que eu consumi, a quantidade de bens que eu consumi, e eu tenho a utilidade total. Né? Com relação aos bens de capital ou bem de produção, o seu valor depende do preço do bem final que é produzido. E, obviamente, o preço do bem final tem que levar em consideração todos aqueles custos que a empresa teve, né, enquanto estava produzindo esse bem. Salário dos trabalhadores, pagamento de juros, pagamento de aluguel, pagamento de tudo durante o processo de produção. Então, a ideia básica é que a revolução marginalista vai deixar isso, né? A evolução marginalista vai nos dizer exatamente uma nova forma de calcular o valor. A primeira e a segunda lei de Gossen demonstram como se vai calcular o valor dos bens e como as trocas vão ocorrer. A expressão mais importante aqui é trocas voluntárias, certo? Trocas sem coerção, sem violência, sem imposição. E aí, em função disso, outros autores, que eu já citei aqui, né, o Eugen von Bombawerk, vão começar a pensar o seguinte: alguns autores clássicos não entendiam muito bem como funcionavam teorias do capital. Só para falar, talvez, nos autores clássicos mais conhecidos, né, que até escreveu um livro, O Capital, Karl Marx. O Bombawerk vai fazer uma crítica de Marx e demonstra que Marx não entendeu como funciona a economia. Por quê? Com a sua teoria dos juros, o Bombawerk vai mostrar por que Marx está errado ao insinuar que a taxa de juros justa seria zero. Porque, na visão de Marx, o lucro é advindo de um roubo, que seria a mais-valia, né? A extração de valor adicional dos trabalhadores, que não são pagos em sua integralidade. O Bombawerk
ele vai, ao criar sua teoria dos juros, demonstrar que Marx estava errado ao insinuar que a taxa de juros justa seria zero. E, na verdade, a ideia de uma taxa de juros igual a zero não é nem um pouco original, né? Não é uma originalidade de Marx. Os antigos livros das grandes revoluções, das grandes religiões monoteístas, Talmud e a Torá, sempre falam da justiça e de que não é possível cobrar juros do semelhante. Isso influenciou muito o cristianismo, que também tem entre seus dogmas a impossibilidade de cobrar juros de um cristão por parte de outro cristão. Outra religião monoteísta muito influenciada por isso também foi o islamismo, onde o sistema bancário no islamismo proíbe a cobrança de juros. Então, nas religiões monoteístas, a cobrança de juros sempre foi um tabu religioso muito forte. E como foi criada numa família de origem judaica que se converteu ao protestantismo, o Marx acabou incorporando essa teologia em sua teoria. Ou seja, não pode se cobrar juros do semelhante, os juros têm que ser igual a zero. Só que a teoria de juros do Bombaverk vai mostrar exatamente que uma economia onde a taxa de juros é zero é uma economia que não funciona. Uma economia monetária, uma economia que usa dinheiro de forma a intermediar trocas, as trocas não são feitas na forma do escambo. O que é trocas via forma de escambo? É você trocar bens por bens. O padeiro entrega pães para o sapateiro entrega sapatos para o padeiro. As trocas são feitas de um bem contra outro bem. Isso é o escambo. Com o surgimento da economia monetária, o que nós tivemos? O padeiro vende seus pães, recebe dinheiro, e com esse dinheiro ele pode comprar sapatos, ele pode comprar cerveja, ele pode comprar carne, ele pode comprar o que ele quiser. Então, uma economia monetária, ela é uma economia superior a uma economia de escambo no que diz respeito à eficiência. Por quê? A economia de escambo exige coincidência de desejos. O padeiro quer comprar sapatos, mas o sapateiro sofre de doença celíaca. Ele não pode comer trigo. E aí? Como é que o padeiro vai conseguir sapatos? O sapateiro, então, vende sapatos para o açougueiro, porque o açougueiro vende carne para o sapateiro pode comer carne. Então, o padeiro vai trocar pães com o açougueiro e, ao invés do açougueiro dar carne para o padeiro, o açougueiro dá aqueles sapatos que ele trocou com o sapateiro. Então, isso torna um negócio muito complexo. Só que o pé do sapateiro, o pé do açougueiro, é de tamanho diferente do pé do padeiro. E aí? Então, isso gera uma complexidade muito grande. É muito difícil fazer com que a economia seja eficiente quando ela não tem um intermediário de trocas, que é o dinheiro, é a moeda. Então, a ideia do Bombaverk era o quê? Precisamos de uma teoria de juros, e os juros não pode ser zero. Os juros tem que ser uma coisa positiva. Por que que os juros tem que ser um número positivo? E aí, na sua teoria, o Bombaverk procurou mostrar três fatores. Primeiro, que ele chama de orientação atual, é o fato de que os bens são muito mais desejados hoje do que no futuro. O que acontece se eu disser, eu tenho, para lhe dar de presente, um celular. Beleza, você fica muito satisfeito. Só que eu não vou lhe dar esse celular hoje, eu vou lhe dar esse celular daqui a 2 anos. Aí você pensa, não, eu quero agora. Um celular hoje tem um valor muito maior do que esse mesmo celular no futuro. Por quê? Primeiro, a tecnologia muda muito, né? Segundo, eu vou ter que esperar 2 anos para usar todas as funções que o celular me propicia, vai demorar demais. Então, os bens são muito mais desejados no presente do que no futuro. Para que eu abra mão do meu celular hoje para obtê-lo só no futuro,
eu tenho que ganhar alguma coisa muito maior em troca. O que é que eu vou ganhar em troca? Hoje, se eu te der um celular hoje, compro um celular por R$ 500, um celular mais simplesinho que possa existir. Só que se você abrir mão do seu celular simplesinho hoje, daqui a 2 anos eu vou te dar o celular iPhone 15, que nem existe hoje, mas existirá daqui a 2 anos, vai ser o celular mais sofisticado que pode existir, com 512 gigabytes de memória. Então, você abre mão disso ou não? O que é trocar um celular muito simplesinho hoje, de R$ 500, com um celular iPhone 15 daqui a 2 anos, que deve ser bem uns R$ 10.000? O que é isso? É juros, né? Você está trocando consumo presente por consumo futuro sob uma condição. No futuro eu vou ter que consumir muito mais do que eu consumiria no presente. Essa é a única condição que me faz aceitar trocar o consumo atual por um consumo do futuro. O segundo aspecto do Bombaverk é: as pessoas hoje estão estudando, estão trabalhando, e elas fazem isso, se especializam com o objetivo de pensar que no futuro elas ganharão mais dinheiro. Por que eu gasto tanto tempo lendo livros, estudando, fazendo provas, me submetendo a seminários, a testes mais diferentes possíveis? Por quê? Quando vocês se formarem, vocês vão querer ter uma profissão, ter uma renda bem maior do que vocês têm hoje. Então, esse efeito, que é chamado de efeito renda, ele é decorrente da noção de que a gente sempre espera no futuro ter uma renda bem maior do que a gente tem hoje. Se a gente espera no futuro ter uma renda maior do que a gente tem hoje, a gente vai ser mais rico no futuro do que hoje. Se nós seremos mais ricos no futuro do que hoje, então R$ 100 hoje representam para nós um dinheiro muito maior do que representará R$ 100 no futuro. R$ 100 no futuro vai ser uma quantidade pequena da nossa renda no futuro, que vai ser muito maior. R$ 100 hoje são uma porção maior. Então, R$ 100 entre hoje e no futuro não são iguais. A única possibilidade de R$ 100 hoje e no futuro serem iguais se a taxa de juros fosse zero. Como a taxa de juros não é zero, esses R$ 100 hoje compram muito mais coisas do que eles comprarão, esses mesmos R$ 100 no futuro. Para que eu abra mão de consumir esses R$ 100 hoje, então, como eu tenho teria uma renda muito maior no futuro, esses R$ 100 hoje tem que se transformar o quê? 500, 1.000, R$ 2.000 no futuro. O que é isso? Taxa de juros, né? Uma pequena quantidade de dinheiro se transformando em muito mais dinheiro no futuro. E o terceiro aspecto é a produção indireta. Ou seja, como eu falei, há processos produtivos que demoram muito tempo, né? Fabricar um navio, fabricar um avião, construir um prédio. O que acontece nesse processo que demora tanto tempo? Nesse processo que demora tanto tempo, é necessário que quem está produzindo aquilo vá aos mercados financeiros, pegue dinheiro emprestado para pagar os funcionários que estão produzindo, comprar matéria-prima, comprar máquinas e equipamentos para produzir. Então, todos os custos têm que ser pagos hoje. E a receita só virá no futuro quando eu vender esse avião, quando eu vender esse prédio, quando eu vender os apartamentos do prédio, quando eu vender o navio, o trem. Então, quanto maior for o processo de construção desse bem, quanto mais bens de capital esse processo precisar, mais eu vou precisar de dinheiro emprestado. E esse dinheiro que foi emprestado precisa pagar juros. Os juros, portanto, vai ser um ágio, né? Ou um prêmio de risco. O que acontece se eu construo um prédio, finalmente o prédio está pronto, mas eu não consegui vender nenhum apartamento? A minha empresa, minha construtora, quebra, né? Eu tenho então que pensar, eu estou sofrendo um risco enorme, que é o de construir um prédio e não conseguir vender nenhum apartamento. Ou vendo pouco apartamentos, mas esses poucos apartamentos que eu vendi não cobrem o custo de construir o prédio. A empresa fale, a construtora vai falir do mesmo jeito. Então a ideia é, existe um risco muito grande de entrar no empreendimento desse, de construir um prédio. Existe um risco muito grande do banco que empresta recursos
para a construção desse prédio. Então, para que haja a possibilidade das pessoas a se submeterem a esse risco, as pessoas precisam ser remuneradas. O que é a remuneração? Esse ágio, essa diferença, é exatamente a taxa de juros, né? Então, a teoria do Bomavert é uma teoria que fala dessa diferença de taxa de juros. E na próxima aula a gente vai falar de dois autores que eu já começo a falar agora, mas na próxima aula que a gente vai estruturar o pensamento deles e mostrar as construções deles. Primeiro é o Francis Edward, que construiu o conceito de curvas de indiferença, que é a ideia de que as pessoas se deparam com curvas de utilidade diferentes. As pessoas desejam ter o maior consumo possível para atingir a curva de utilidade mais distante possível da origem. E dentro de cada curva de diferença, nós temos infinitas combinações de consumos entre dois bens. E em cada curva de diferença, o consumo de bens gera o mesmo nível de utilidade para o indivíduo. Como as pessoas são diferentes, cada um vai escolher um ponto diferente. Mas existe um processo de otimização que é dado pela renda das pessoas. Quando as pessoas têm uma renda, elas procuram com essa renda atingir o nível de utilidade mais distante possível da origem, ou seja, a maior utilidade possível, e a combinação desses diferentes pontos de ótimo é chamado de curva de contrato de Edwards. A gente vai mostrar a caixa de Edwards, que representa o conjunto de consumos possíveis para dois consumidores consumirem dois bens simultaneamente. A caixa de Edwards é uma pequena representação do que seria a sociedade em termos de produção e consumo de bens, onde as pessoas vão livremente cooperar e barganhar e negociar uns com os outros de forma a atingir um ponto ótimo para a sociedade. Esse ponto ótimo é chamado de ótimo de Pareto, graças ao economista italiano Vilfredo Pareto, que atribuído a ele, tem encontrado esse ponto. Junto com o Edward, Francis Edward, a gente vai mostrar no próxima aula, para acabar a aula de hoje. O Edward, ele era inglês, do outro lado do Atlântico, os locais onde há enormes contribuições à teoria econômica, Estados Unidos e Inglaterra. Houve um outro economista chamado John Bates Clark, que era um economista americano, que, utilizando a noção do Francis Edward de curvas de diferença e utilizando a noção do Menger, do Jevons e do Walras, trabalhou a noção de utilidade marginal. O Menger não utilizou esse termo, utilidade marginal, mas o Jevons e o Walras utilizaram. E 10 anos depois, o John Bates Clark foi utilizar esse conceito de utilidade marginal e acabou criando o conceito de produtividade marginal. O que é produtividade marginal? Imagine que uma pessoa entra numa empresa e, de repente, depois que esse trabalhador foi contratado, o produto que a empresa passou a produzir aumentou. A gente chama de produtividade marginal a diferença entre o produto anterior e o produto depois que esse trabalhador foi contratado. Essa diferença é que a gente chama de produtividade marginal. E foi John Bates Clark que criou esse conceito de produtividade marginal. E ao criar esse conceito, ele pensou, bem, se esse trabalhador que foi contratado passou a trabalhar para a empresa e a produção da empresa aumentou, essa é a produtividade marginal desse trabalhador e, portanto, a renda dele deve ser alguma coisa próxima, preferencialmente igual a essa produtividade marginal. O único problema é que, na prática, conseguir calcular a produtividade marginal é algo bem complicado. Será que a gente pode dizer, depois que esse trabalhador foi contratado, o aumento da produção da empresa se deveu exatamente a quão produtivo é esse trabalhador? Ou será que os outros trabalhadores que já estavam trabalhando na empresa pensaram, poxa, esse cara novo talvez ele esteja chegando para a gente ensinar uma coisa para ele e depois o patrão vai demitir a gente, então vamos trabalhar mais.
Pode ser que esse seja o efeito, né, de contratar um trabalhador adicional. Os trabalhadores que já estão na empresa podem se sentir ameaçados e passarem a aumentar sua produtividade. Então, o produto a mais que a empresa teve não foi exclusivamente por causa desse trabalhador adicional que é muito produtivo. Não. Pode ser que os trabalhadores anteriores tenham passado a trabalhar mais. E a empresa que contratou esse trabalhador adicional não consegue medir tão perfeitamente a produtividade de cada funcionário individualmente. Será que isso sempre ocorre? Ou será que em determinados setores é possível medir produtividade individual? Por que será que a gente pega um jogador de futebol do meu glorioso e fenomenal Ferroviário Atlético Clube, olha para o salário dele e compara com o salário do Neymar? Será que o Neymar é tão melhor assim do que o jogador do Ferroviário? Se a gente for comparar os salários, a gente nota uma diferença salarial avassaladora. Se a gente for comparar um salário de professor universitário da UFC com um salário, sei lá, com a melhor universidade do mundo, Harvard, será que a diferença é tão grande assim? Então, se a gente pega o salário de dois advogados, será que o melhor advogado do mundo ganha muito melhor do que um advogado comum de um escritório de advocacia, comparado ao salário do Neymar com o salário de um jogador do Ferroviário? Mesma coisa ocorre no setor de modelos, né? Por que será que as modelos femininas ganham um salário absurdamente maior do que um modelo masculino, por exemplo? Nesse setor há muita discriminação, né? O salário da Gisele Bündchen deve ser algumas milhares de vezes maior do que o salário de um modelo masculino. Por que isso? Salário dos executivos. Porque os salários dos executivos são muito maiores, centenas de vezes, do que o salário de um funcionário normal da mesma empresa. Se a gente pegar o salário de médicos, advogados e economistas, não há essa diferença salarial tão brutal que há entre jogadores de futebol, entre modelos, entre executivos. Por quê? A ideia dada pelo John Bates Clark é que talvez seja muito mais fácil pegar uma série de indicadores que possam dizer a produtividade do jogador de futebol, né? Quantos gols esse jogador fez, quantos títulos ele conseguiu ganhar, quantas vezes ele foi convocado pela seleção do seu país. Então, pode ser que esse jogador tenha um salário muito alto porque há fatores objetivos que podem ser medidos e que podem deixar claro que esse trabalhador é muito produtivo. Quando o Neymar é vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain, quantas camisas a mais o Paris Saint-Germain passa a vender? Então, essas camisas geram receita para o clube pode pagar o salário do Neymar só pela receita adicional da venda de camisas. Então, talvez faça sentido pagar salários tão absurdamente altos para esses jogadores, porque eles geram mais receitas para a sua empresa do que outros jogadores. Modelos. Modelos são contratados para anunciar produtos. Quando a Gisele Bündchen passa a anunciar um produto, essa empresa passa a vender uma quantidade absurdamente maior desse produto do que vendia antes da modelo anunciar esse produto. Será que não é justo, então, que essa modelo receba um salário absurdamente alto? Ou seja, talvez seja possível, em determinados setores, calcular a produtividade marginal desse trabalhador, enquanto que outros setores não. Né? Então, a ideia básica do John Bates Clark é essa, de que a produtividade marginal talvez possa ser medida em alguns setores muito específicos e, portanto, quando puder ser medida, o salário, o ganho desse trabalhador vai ser absurdamente alto, muito maior do que os outros.
e muito maior do que em setores onde for muito difícil medir a produtividade individual. Onde medir a produtividade individual de cada profissional for muito difícil, o médico. Você vai para o médico, a consulta é fenomenal, o outro médico, a consulta é muito ruim. E aí? O que esses médicos vão ganhar pela consulta? É a mesma coisa? Não, é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Deveria ser diferente, né? Deveria ser diferente. O médico que lhe trata muito melhor deveria ganhar muito mais do que o médico que lhe trata muito pior. Muito pior. Entretanto, os médicos acabam ganhando do plano de saúde o mesmo valor pela consulta. Então, isso é um problema, né? Por quê? Os pacientes gostariam de ter mais consultas com os médicos melhores, gostariam de ter menos consultas com os médicos piores, mas eles acabam ganhando a mesma coisa. Quando um plano de saúde é privado, você escolhe qual é o médico que vai ser atendido, né? Já os sistemas públicos de saúde, como o SUS, você não tem escolha. Você vai para um posto de saúde ou para um hospital e é atendido pelo médico plantonista que estiver lá. Ele pode lhe tratar mal que for. Não tem como você escolher não ser atendido por esse médico nunca mais. É o que tiver lá. Então, em função disso, a tendência é os médicos acabarem ganhando salários muito próximos uns dos outros. Você vai dizer, não, mas a média salário dos médicos é muito maior do que o resto da sociedade, sem dúvida. Mas entre eles não há grandes diferenças de renda. Pelo menos não tão grande quanto entre jogadores de futebol. Por quê? Porque é a produtividade marginal do trabalho que determina a curva de demanda para o trabalho. E se é possível olhar a produtividade desse jogador, quando o Neymar sai de um time espanhol e vai para um time francês, a Liga Francesa passa a fazer contratos muito maiores e cobrar muito mais caro por cada transmissão de jogo. As pessoas passam a querer pagar para ir para o estádio assistir esse jogador. Então, esse talvez seja o grande problema que a Marta, que é uma jogadora extremamente talentosa e brilhante no futebol feminino, se depara com relação ao Neymar, que talvez não seja tão brilhante assim no futebol masculino quanto a Marta é no feminino. Por quê? Porque mais pessoas se dispõem a tirar dinheiro do bolso para comprar a camisa do Neymar, para pagar TV por assinatura para assistir os jogos do Neymar, para pagar entrada no estádio caríssimo para assistir os jogos do Neymar. Enquanto que o futebol feminino acaba tendo uma demanda muito baixa com relação ao futebol masculino. Então, isso faz que, por mais competente que seja uma jogadora de futebol feminino, é muito difícil que algum dia ela consiga um salário tão alto quanto os jogadores de futebol masculino. Isso pode mudar? Com certeza que pode. Basta que as pessoas passem a desejar muito mais assistir futebol feminino do que masculino. Ou seja, é a curva de demanda pelo trabalho que vai determinar o salário desses profissionais, certo? Quando as pessoas perceberem que a produtividade marginal do trabalho desses profissionais for muito alta, então a demanda por trabalho desses profissionais vai ser altíssima. Isso, obviamente, em uma economia livre de intervenção governamental. E se houver intervenção governamental, como, por exemplo, a legislação trabalhista? Você não pode contratar jogadores de futebol com menos de 16 anos de idade. Você não pode pagar menos de um salário mínimo para um jogador de futebol. Como será que isso afeta o desemprego nesse setor? Será que isso impacta o desemprego? Não impacta o desemprego? Ou não tem nenhuma importância? A gente vai ver isso na próxima aula. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma boa semana e a gente se encontra sempre às sextas-feiras nas nossas aulas síncronas. Essa aula de segunda é uma aula assíncrona. Tenham todos, então, uma ótima semana, bom proveito, tudo de bom. Até lá. Boa semana, tchau.